सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समयुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् एतत्तिहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्ष भीष्माम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare. Durlabha manusajanyam, tatrapi durlabham manne vaikunta priya darshanam. Durlabha manusajanyam, tatrapi durlabham manne vaikunta priya darshanam. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Srila Bhakti Gostipati, Siddhanta Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru Gauriya disse que Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta, Gaudiya Gostipati Shri Srila Sarvabhauma Bhaktisiddhanta Prabhupada, Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahansa Jagadguru Paramahamsa said that Jagadguru, disse sadhu que means he is um always sadhu é waiting aquele que to cut the está anartha, sempre everything. esperando para cortar os anartas What is all there inside the heart e of todas as Jivatma. ilusões que estejam Sadhu dentro do means coração da waiting alma with one cutter condicionada. to cut Um all sadhu é aquele que anarthas está com uma espada na from mão the para heart cortar of todos os anartas do Jivas. coração das So, badadivas, a das almas sadhu not going to condicionadas. flatter. Então, um sadhu A nunca vai sadhu elogiar, surely not going to apply oil um sadhu nunca vai in passar óleo nos to pés de anybody. lótus dos discípulos Point is para that ninguém. if I O ponto qual é? accept one fallen soul, Se eu aceitar if I uma alma accept one fallen condicionada soul as my idealism, como if o I meu accept ideal, one fallen soul as my se eu aceito uma idealism, alma in that condicionada case como I meu ideal cannot mais go ahead. elevado, This is not eu não vou possible. conseguir avançar, não será possível. If I accept one fallen soul as my Ah, idealism, in that case not possible se to do bhajan. eu aceitar uma alma condicionada como o meu Hiranyakashipu ideal done mais puro, isso tapasya, interromperá Ravan o done processo. tapasya, Hiranyakashipu fez tapasya, Ravana fez or tapasya, Vrikasur, they all done tapasya and worship. Vrikashur, todos eles But they fizeram could not get tapasya, mas eles não puderam Krishna receber Bhakti, which is very rare. Krishna Bhakti, They porque isso could é muito not get raro. Krishna Bhakti. So Mahaprabhu Eles não speaking, puderam receber Krishna Bhakti. even Mahaprabhu demons, disse, they are doing mesmo os demônios, austerity and finances. eles estão fazendo Even they are austeridades e going to do penas. austerity and finances. So Mesmo what eles result estão they fazendo can get? austeridades e They can penas. E expect que nothing in resultado their eles vão life. receber? Eles não vão All receber nada em troca. useless. Of course, Tudo será tempo jogado fora, tudo será em vão. Se você fizer alguma tapasya, é claro, a tapasya traz algum resultado. Bhagavan explica isso aqui. A tapasya traz resultados. Com a ajuda da tapasya, você pode receber algum resultado. Como Hiranyakashipu, ele quis receber algum poder, Ravana quis algum poder. E com a ajuda da tapasya, das austeridades, você pode, porém, machucar os demais, fazer mal aos demais. Com a ajuda da tapasya, você pode ferir os demais, se você receber algum poder. Isso também é possível, mas você não vai conseguir Bhakti. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur é um companheiro eterno do Senhor Supremo. Mas você poderia se lembrar como aquele yogi quis ferir, trazer problemas para a vida de Bhaktivinoda Thakur. Então, com os poderes místicos de magia negra, aquele yogi quis se identificar como o próprio Krishna. E fazendo magia, como aquelas mulheres casadas, pessoas iam aceitá-lo como um sadhu. Ele quis anunciar a si mesmo como Krishna, como o próprio Bhagavan. E eles acreditavam, eles iam até ele e deixavam que ele fizesse tolices. Então, por fim, Bhaktivinoda Thakur foi informado disso. E ele quis prender esse falastrão. Não foi muito fácil prendê-lo. Ele fez um palácio dentro da floresta, esse falso yogi, onde ele fazia muitas tolices, muitas porcarias. E Bhaktivinoda Thakur foi lá com a força da polícia e circundou esse local. E depois o que aconteceu?
Ele prendeu esse yogi, mas não foi algo simples. Bhaktivinoda Thakur, esse homem quis matar Bhaktivinoda Thakur. Ele jogou mantras contra Bhaktivinoda Thakur, para que ele não pudesse se mexer. Hoje em dia também eles usam essa técnica. Se alguém está ativo, agindo, mesmo no âmbito dos Vaishnavas, você pode perguntar para o Krishnadas. Ele também foi atacado. Hoje em dia esse é o processo. Se alguém fizer algum bem, eles vão fazer a pessoa ficar doente, eles vão tentar criar problemas, para que eles depois acusem a pessoa, criando problemas para ela, fazendo acusações falsas. Então, Bhaktivinoda Thakur lê o Bhagavatam. Bhaktivinoda Thakur lê o Bhagavatam. E o mantra ficava virando em volta dele sem conseguir tocá-lo. E finalmente o que aconteceu? Ele foi então preso, esse yogi, por conta das ofensas. Ele desenvolveu uma doença que um homem não conseguiria nem imaginar. Ele morreu ali na cadeia. E dentro da cadeia ele fazia mantras contra Bhaktivinoda Thakur para que todas as pessoas da sua família ficassem doentes gradualmente. Todos eles foram ficando doentes. As crianças, todos. E, finalmente, Bhaktivinoda Thakur conseguiu colocá-lo na cadeia. Mas dentro da cadeia, ele deixou o corpo, esse yogi, com uma doença perigosíssima. Aqueles que fazem esse tipo de magia, essas práticas negras, essas práticas terríveis, eles fazem isso contra alguém, porque eles não têm poder de bhajana, então eles têm que aprender esses truques. Se você tiver algum poder de bhajana, você vai estar protegido. Algum dano eles podem criar, mas não um dano definitivo. Se você tiver Guru Kripa, você vai conseguir sair dessas magias. Então, dessa maneira, a vida humana é muito rara. Então, aqui, nós estamos discutindo. Até que ponto nós discutimos? Eu estava discutindo ontem, o Senhor Supremo finalmente disse: os yogas, esses poderes místicos podem te dar algum tipo de sucesso, mas até o momento em que você desenvolver aquele tipo de emoção pura, bhava, Krishna quer explicar isso. Rodati abhiknam hasati kachicha bilajya udgayati nittate cha madbhakti yukto bhuvanam panati. My devotee, o meu devoto, can purify the whole world, ele pode purificar o mundo inteiro. Mas aqueles que estão correndo, tentando buscar diferentes tipos de poderes, sim, eles fazem algo, mas eles não podem se purificar. Eles não conseguem purificar a si mesmos. O Senhor Supremo declarou no verso 21, Sraddhayatma priyaho satam bhaktihi punati mannishtha sapaka nopi sambhavat. If somebody taken birth in a very low family, se alguém nasce numa família muito caída, mesmo um Chandala, Bhakti, mesmo assim, pode purificá-lo. Outros processos, yoga, jnana, karma, dharma, não podem. Eu também dei exemplos sobre Bilni Vai, Savari, Guhok Chandal. Nós já falamos sobre esses casos. Então, o Senhor Supremo vai explicar
que assim como o fogo pode queimar qualquer coisa, hemamalam jahatvi bhatmam punaha swam bhajati charupam jatha agnina. By the help of fire, então com a ajuda do fogo, você pode purificar o ouro que estiver impuro. Você põe ele no fogo, ele queima, e finalmente você tem ouro puro. Yatha agnina hema malam. Malam means some contamination there. Alguma contaminação está lá, significa essa palavra malam, que existe alguma contaminação nesse ouro. Então, alguma coisa está lá dentro do ouro que não é o ouro, mas aquilo queima e vai embora. Atma chakaramanu vidhuyo bhakti yogena bhajati athomam. Just like fire can assim como o fogo pode purificar o ouro que esteja contaminado, gradualmente, no curso desta queima, o ouro que está queimando vai mostrar a sua forma original, a sua forma mais pura. Da mesma maneira, Anadi karma phale paribhavar navajale tarivare nadeki upai. Jivatma for infinity pure rolling down. Por tempo infinito, a Jivatma rola no mundo material. Ela vai para cima e para baixo. E dessa maneira, de acordo com o karma, há o sofrimento. Porém, se Bhakti Yoga, a Swarupa Shakti do Senhor Supremo, entra no coração de alguém, o que vai acontecer? Então essa alma pode expressar a sua própria Swarupa, sua Swarupa secreta. Atma pode expressar a sua própria Swarupa. Jive Swarupa Roy Krishnera Nityadas. Yatha agnina hema malam jahati bhatmam punaha swam bhajate charupam atma chakaramanu sayam vidhuyo madbhakti yogena bhajati athomam. This way, dessa maneira, finalmente, uma Jivatma, se ela faz o meu bhajana, diz Krishna, isso pode purificar tudo, assim como este exemplo que foi dado sobre o ouro. No próximo verso que Krishna diz, pronuncia, Atma parimijjate asau matpunnugatha savano vidhanui tatha tatha pashyati vastu suksham chakshur yathaiva anjano samprajuktam. Bhagavan dá este exemplo. A mesma coisa que Chaitanya Mahaprabhu explica, Chetodapana Marjanam. Que nós podemos limpar o espelho do coração. Krishna diz a mesma coisa que Mahaprabhu explica. Se alguém ouve o Harikata, se está fazendo Shravana e Kirtana, se lembrando e pronunciando os passatempos do Senhor Supremo de acordo com o grau de pureza desse seu Shravana e Kirtana, a mente pode ser purificada e de acordo com a pureza de Shravana e Kirtana, a alma se purifica. Meus divinos passatempos, aqueles que continuam escutando, e de acordo com a perfeição com a qual eles escutam, a avidez com a qual eles escutam esse Kirtana. Então, assim como alguém que aplica kajal nos olhos, finalmente, o que vai acontecer? Essa Jivatma, esse homem vai
enxergar coisas muito sutis. Old lady, 90 Nós já years, vimos mulheres de 90 with anos needle there, na frente de uma agulha, com that's aquele fitting, fiozinho, passando whereas the pelo young buraco. man cannot. E você, na sua idade, não consegue fazer. This way, according to Então, their Savan Kirtan, dessa maneira, de acordo with com full Shravana dedication, Kirtana, com of toda a course, not dedicação, that é like claro, drama, não como yatha vastu, um drama, não como um teatro. like fine objects, fine Então, things can objetos see. muito sutis, muito There is one spinach, podem ser vistos, por exemplo, como even you o don't know. espinafre. Halangcha you Existe are. um tipo de espinafre, você já ouviu falar I dele? have seen you a kalmi shag you are collecting. It's prohibited for É Vaishnavas. proibido para os Vaishnavas. For Vaishnavas it's not Nós allowed. não podemos comer esse tipo de espinafre. But halangcha, Ele chama-se Mahaprabhu used to relancha. take halangcha. Mahaprabhu podia comer relancha. Beto shag, halangcha, or other different kind of spinach. Ou outro tipo de espinafre. If you go on taking halangcha, Se você continuar comendo you can relancha, develop so much power você desenvolve that tanto poder even in the daytime you can que de see dia stars. você consegue ver as estrelas. If you go on taking, full of phosphorus, everything, Ele é cheio de but you fósforo, don't know. mas você não sabe. And it is also available in dirty water. E ele nasce em águas contaminadas, People porém. usually not collecting. As pessoas geralmente não colhem. Usually. Geralmente não. So this way, Então, dessa maneira, if you go on taking se the você help of lacquer or surma, usa black lacquer, o cajal preto then nos you olhos, can develop the você vai power of desenvolver your eyes. mais poder dos Then you olhos can develop the power of your eyes to see all fine para things. ver as coisas mais sutis. Bhagavan going to give this Bhagavan vai dar example. esse exemplo. It is true. E é verdade. Those who are absorbingly, Aqueles que estão absortos em Harikata e no Kirtana, their darshan, o darshana very deles fine, é muito very sutil, fine darshan power. um poder muito They sutil. can see everything. Eles What is podem going to ver happen, tudo, o que vai what is the acontecer, o result. que será o what resultado you das are doing. ações, do que você está fazendo. Bhagavan speaking, Bhagavan diz, it is quite natural. Whole life you é are dealing muito with natural, o matter. tempo todo você estava Whole life you are dealing with matter. lidando com a And matéria. how you can expect at the time of death, E como você pode how esperar you que no can momento da expect at the morte time of death you can get Krishna. você vai alcançar Krishna? Whole life you are dealing matter. Não é possível. Com a vida inteira você está lidando com a matéria. Como você poderia esperar, então, Realization, how you can uma get realização real? Como você Krishna. poderia So, alcançar Bhagavan Krishna? speaking, Então, Vishayana Bhagavan dhayata diz, stittam vishayeshu vishajyate. What you are thinking day and o night, que você está pensando dia e noite that you are going to get. é o que você vai receber. Even Narottama Thakur speaking, O próprio Narottama Das Thakur sadhane diz, sadhive jaha siddhite paive taha. What you are doing in sadhan o que bhakti você faz no seu sadhana com a and sua in bhakti, siddha avastha, you are going to get that. você vai receber isso. You are going to get that. Nothing else. Nada mais, nada além. So, this way, Então, dessa maneira, whole life you are dealing matter com a vida and inteira você finally vai you can lidando com a matéria e você acha que get finalmente matter. você You vai cannot receber expect Krishna? Bhagavan to. Não, você vai receber a matéria. When all your Então, mind, quando a sua mente, everything tudo purified, estiver purificado, then you can aí sim, think você pode about pensar Bhagavan em Bhagavan. and you can get Bhagavan. E aí Not você pode alcançar Bhagavan, não antes disso. so Visayana Dhayatoschitta, same thing in Gita Então, a Bhagavan. mesma coisa, Krishna havia já explicado no Bhagavad Gita. In Gita Bhagavan already No told. Gita, o Senhor Supremo já havia dito. What sloka that is? Que verso é? We are speaking Nós estamos falando all the time. o tempo We are todo. Dhayato Vishwana Pungsang Sangasti Supajati Sangyat Kama Kamat Krodha Abhijati Krodhat Bhavati Sanmo Sanmohat Siti Vibhamsat Buddhinasa Buddhinasat Punasat. Already speaking. So, Então, Vishwanu Dhayata Sittam Vishesu Visajjati Mam Anusmarataha Sittam Mai Eva Pravisyati. If you are concentrating in matter, se você está concentrado na matéria, você vai alcançar a matéria. concentrating onto my lotus Se você feet, se concentra nos pés de lótus de then you Krishna, can então
get me. você vai So alcançá-lo. Visayanu Dhatu Sittam Você vai me Viseshu alcançar, diz Visajyate Krishna. Mam Anusmarataha Sittam Mayeva Pravaliyate. Continuously you think about Continuamente, me, você pensando em mim continuamente. then Então, you can think about me. você poderia pensar em mim. Mayeva Pravaliyate. So, Então, Tasmad Asad Avidhyanam Yatha Sapno Manuratham Hitva Mai Samadhatso Mano Madbhavo Bhavito Mona. Something, alguma coisa aqui, some wrong. tem alguma coisinha errada This aqui way, nessa. that's why Então, Tasmad Asad dessa Avidhyanam. maneira, If you are se você se considering in concentra Asat Vastu, em Asat Vastu, aquilo que Asat não é Vastu eterno, mean any qualquer object, any objeto, man, qualquer pessoa, whatever you think, quer all que você Asat. Asat pense means de material, é Asat. there is no eternal existence. Algo que não seja eterno, tudo que não é Anything in the eterno material é world, Asat. according to estimation, can be good, Tudo bad, no mundo material poderia ser honest, visto como dishonest. bom, ruim, honesto, That is desonesto, according to mas estimation. isso é a estimação, é o In this cálculo whole material. world, No mundo if inteiro, the President of se India o going to presidente da give Índia some vai gold dar medal to uma somebody medalha for de his ouro por honesty, conta da sua or honestidade, heroism, por conta or do seu something, heroísmo ou algo assim, that is also isso useless. também é inútil, Nothing. não é nada. Because all anitya, asat. Asat means Porque tudo isso é no Asat, reality. não In the possui background realidade of past, definitiva. in the Então, background of past, apoiado present no and future, passado, presente e futuro, if you cannot se você find não anything encontra algo in que the background se of mantenha dentro infinity, dessas três what you are thinking, no formas do reality, tempo, o que você if you estiver find pensando que não past, está present and future, no sempre reality, existindo, não tem then realidade. it is called asat. Isso tudo é chamado de Asat, Then it is called por exemplo, asat. como Satguru, ou Suppose you Satsanga. are O suffering, contrário de Satsanga é what is Asatsanga, the value parênteses. of your pain Então, and qual é o pleasure? valor do seu prazer, da sua dor? Tudo é Your material. mind material, Sua mente é material, body seu corpo é material, material, intellect seu intelecto é material, all material, surrounding situation tudo que está ao seu material. redor, tudo que te circunda é So, material. in which you are put Então, into você é colocado is very nessa dangerous. situação muito perigosa. But your Atma, Mas if a you sua like alma, to, if se you like você to look quiser olhar inside your dentro heart, do seu coração, Atma is a not going to alma, suffer. Atma has nothing to do. ela não vai sofrer, ela não tem That nada a ver Atma, exatamente, a original Atma Atma original que within, está lá dentro. has nothing to Ela não do tem with nada a ver with pain com and a dor e pleasure o what you prazer are. materiais que você Because está Atma passando. not going to Porque suffer. a alma não sofre. But since Mas Atma como is a alma there, está lá dentro, feeling can be, o Atma is there, sentimento, na? então a So, alma está lá. Então a sensibilidade, sensitivity ela growing cresce because porque a Atma is alma there. está lá. Atma is Chetan. Atma é Chetan. Though Atma in original Sarup, A forma original da not alma going to touch with any não material pode thing. tocar coisas materiais. But Ela não still, entra em due to the contato com covering of coisas materiais, Maya, mas por conta da cobertura at de Maya, present, what Krishnadas Kaviraj o que Goswami Krishnadas wrote, Kaviraj Goswami disse, Pisachi paile jota moti channa hoy. Mayabaddo jive roy sei bhav uday. Similarly, similarmente, Atma, Atma, due to the por presence conta of da that presença Atma, dessa Atma, sensitivity a is there. sensibilidade está lá. Sangvidansil, Sanskrit and Bengal. Então, tanto em sânscrito So quanto em that's Bengali usa-se why, essa palavra. by the influence of Então, pela Maya, influência de you are Maya, feeling você vai pain and sentir pleasure. dor ou prazer. Only because Simplesmente Atma is porque a there, alma that's está why lá dentro, é por isso sensitivity. que a sensibilidade se desenvolve. Actually, Atma not. Na verdade, a alma não Sensitivity está. is there, É a but that sensibilidade is que está also ligada à guided alma, by that guiada Maya. por Mayadevi, Trigun. pelas três That's why gunas. É feeling por isso que você vai sentir dor. all your pain and Então, a pleasure, sua dor, o seu prazer, whatever gold medal, qualquer whatever medalha de ouro, title you qualquer are título que getting, você or receba honor, em honra, in the background of se isso past, não present and for future, eterno, you can find nothing. tanto no passado, no presente quanto no Nothing futuro, else. você não vai ter nada, na verdade.
tudo será instável, tudo. That's why those who Então, are é por isso, tattva-vid, aqueles que são they are tattva-vida, eles thinking pensam that what honor public giving to que me, honras o público me what is deu, the qual é o value? valor? My body is unstable, mind Meu corpo unstable, está instável, minha all mente está visible instável, world o mundo unstable, visível também é instável. so not going to stay with me Então, for nada disso vai eternally. ficar comigo It can. eternamente. What you are feeling O que você está good, sentindo de bom, that is bad for others. isso If somebody feeling it very pode bad, ser ruim, bom it's para os good for outros ou you. ruim para você. Uma coisa que pode ser muito So, ruim para os outros pode ser this boa is para quite você. natural. Isso no mundo material What é you are good natural. for you, that is bad for O que é somebody. bom para você pode ser ruim para Somebody feeling alguém. very good, Alguém se it's sente bad muito for bem you. com alguma coisa e você se sentiria mal. This way, Então, you dessa see, maneira, vejam, only due to somente Maya, por conta de everybody feels Maya, pain todo and mundo sente pleasure. prazer e dor e tudo So, mais. minus 20 degree Então, vamos supor que temperature, seja menos 20 you graus can adjust. centígrados. Você poderia se But ajustar, those who mas are staying in 40 aqueles degree, que estão em 45, 40, 45 mane, graus, minus 20 degrees, they eles não can, conseguem they suportar can menos live. 20. Somebody taking beef and Alguém que coma everything, carne, por exemplo, you cannot even take garlic você and não onion. conseguiria nem comer alho e cebola. So, this world is Então, o this. mundo é assim. So, Vishayanudhayatos chittam visesha visajyate. Whole life you are thinking about matter, A vida matter, inteira a pessoa matter, está pensando na matter. matéria, matéria, So matéria, e now, agora, por finally, fim, you can get ela vai matter. receber a matéria. You can get Você vai matter, receber nothing matéria. else. Então, nada mais. This way, Então, dessa maneira, automatically automaticamente a alma for condicionada, bonded soul, meditation ela going on. medita. Externally not doing Externamente ela não faz uma meditação, externally not, but mas internally internamente thinking ela about pensa. something, always meditation going on. Tapasya. Ela faz tapasya About one thing, sobre algo em particular. that can E isso, com surely certeza, pode compared, ser that comparado, can não pode never ser be nunca compared comparado, with the perdão, case of com o Gopi. caso das gopis. But it is like similar. É similar. Gopikas, they are doing As all gopis fazem family coisas familiares. Elas seva, fazem they are seva doing, familiar. but Mas continuously mind their continuamente Krishna elas estão Supreme. pensando em Krishna. This is the condition. Essa é a condição das gopis. So, Visayanudhayatos chittam visesha visajyate mam anusmarataha chittam mayeva pravidit. If somebody thinks Se alguém pensa em mim o tempo todo, then he então can tal pessoa get me. He can think poderia about me. me alcançar, poderia pensar em mim. Tasmad asad avidyanam yatha sapno manoratham. So, Então, we are thinking nós estamos pensando about asad em vastu. Asat Vastu. It is just like dream. É como um sonho, é quase como um sonho. It is just like dream. When somebody Quando alguém no sonho observa that he is enjoying. que está desfrutando algo no sonho. When break Quando esse sonho se quebra, quando a pessoa acorda, I'm going to break. o sonho se quebra, It was not real. ele vê que aquilo não era real, que era falso. Similarly, Então, though similarmente, in this material world you see I am enjoying. Wow, where is dream? But still, no mundo material a gente acha que está desfrutando, because all, como um sonho. Pode ser comparado ao sonho, though it porque is na not verdade é dream, falso. in dream Não what é you are igual thinking, ao sonho. material in your, No sonho, you know, what you are o que você watching está in dream, observando em sonho living condition, é diferente do que você está vendo quando você está acordado but na that is matéria. dream, it is Mas a also matéria can poderia be ser compared with comparada ao sonho, because no porque ela não tem reality. realidade Today or definitiva. tomorrow Hoje can ou amanhã vai acabar o que você está vendo. So, Asad, Bhagavan speaking, Tasmad, Asad avidyanam yatha sapna manuratham. In dream, Em sonho, you can go anywhere. você pode ir em qualquer lugar. No passport, Você não precisa de visa, passaporte, no train de fare, nothing. visto. Você não In fica dream, you can nervoso. go Você vai anywhere. onde você precisar. You Você can pode go ir em qualquer lugar. So, mentally you Mentalmente can você poderia fazer mentally qualquer you can coisa. marry Você one, poderia se you casar. know, one rich girl, everything you are staying in. Então você poderia
sonhar que você se casou com uma moça milionária enquanto você dorme na calçada. So this way, one vanman sleeping in the pavement, he is Então, uma vez, watching, um he homem is que estava getting dormindo na big money, calçada, amount of money, ele everything. sonhava que estava ficando He married milionário. with one very beautiful Tinha se lady. casado com uma moça After that, lindíssima. Depois disso, one of his friend coming, he is um also dos seus supposed to amigos go vieram. together because Eles tinham by que ir 7 juntos, o'clock they must porque às reach their 7 da manhã contact. eles iam chegar em algum lugar, Watching and sleeping. encontrar alguém. Provide a big kick E ele on deu um his chute backside. nas costas do amigo que estava sonhando. E ele You are levantou. sleeping now. Estava We are supposed to dormindo. go there. A gente tem que chegar lá. He said, I was watching one nice Falou, eu dream. estava vendo um I sonho married a lindo. very beautiful lady, Eu tinha casado com uma mulher linda, muito rica. and now you break. E agora So, você quebrou tudo. tasmad asat avidhyanam yatha satul manuratham, just like dream, hitva Então, assim como mai um sonho, samadatsu mano mad bhavitam. Mad bhavitam. This way, dessa Vasat maneira, Vastu, we are a thinking, Sattvastu, but nós it is pensamos nas realidades materiais. not going to stay forever. Isso, Eva. mas elas não vão This way, permanecer conosco para sempre, unnecessarily, Yogadeva. people going Então, to desnecessariamente, waste their time as pessoas by thinking jogam about fora o tempo material ao pensar objects. nos materiais They are objetos da unnecessarily matéria, going to think as about pessoas da material. matéria, eles desnecessariamente ficam So, pensando nisso. if they are going to leave everything Então, se eles deixarem and tudo going to think about e me, pensarem em if they are mim, diz successful to Krishna, fix up their mind in se me, eles conseguirem fixar a própria mente em mim, it's more practical. So, será Uddhav, melhor. one has to do this. Então, alguém tem que fazer isso, ele diz After that, Bhagavan Uddhava. speaking, Depois disso, o Senhor in Supremo Bhagavatam it diz. is written, in Então, the no whole Bhagavatam está creation, escrito, in the whole creation, em toda a Bhagavan going criação, to confess. o Bhagavan Senhor going to Supremo vai confess admitir, that in my whole creation, woman is the em top toda a most minha excellent. criação, This a mulher é Maya, a coisa mais nobody can do. excelente. Ninguém All consegue my creation there, cortar essa among that, ilusão, essa maia. Sri, De toda a criação, in front of a which, forma feminina é in a front of mais them, everybody can impressionante, submit. diante da qual Quite natural. todos se rendem. All powerful men, they are also going to Todos os homens get poderosos, defeated in front of eles também all asuras. são derrotados So diante da beleza feminina. even can defeat Todos os Indra, Ashuras também, but they are tão defeated poderosos, in eles front of poderiam derrotar Indra, Maya mas illusion. eles So Bhagavan speaking, são derrotados pela ilusão que é personificada na forma Srinam Sri feminina. Shanginam Sangyam Stakta Juroto Atmavano Kheme Viviktu Asinos Chintuet Mam Atindritaha. So if some, because that is the most Porque tight bondage. This kind of essa locking é a is amarra impossible. mais apertada. With matter also. Um cadeado So igual esse é Bhagavan going to impossível. speak, Então, no o Senhor tatha Supremo vai subhavet dizer, bandho bandhosya anna prasangataha no tatha subhavet bandho bandhosya anna prasangataha yasit sangyad yatha pungso tatha tatsangi sangata no tatha subhavet bandho no tatha bhavet bandho, bandhosya anna prasangataha, yasit sangyad yatha pungso tata tatsangi sangata. This kind of bondage is impossible. esse tipo de Pungsham amarra striyam mituni bhavamitam. é impossível. Sayor mito hidaya Impossível de se gantima quebrar. is a tight bondage. So, É a amarra mais apertada. this is also applicable for, not only Isso applicable for também é men. aplicável Though Bhagavan speaking, não somente para os homens. Srinam Sri Shanginam Sangyam O Senhor Stakta Supremo Juroto diz, Atmano Kheme Viviktva Sinos Chintuet Mam Atindritaha.
Chaitanya Charitamrita also speaking same thing. Chaitanya Charitamrita também diz a mesma There you coisa. can find. E lá There você pode ver. also Sri Sangha Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu speaking. Sri Sangha, Então lá Yoshit Sangha, Chaitanya Yoshit Mahaprabhu Sangi diz, Sangha, all ele fala you can de live. todos esses tipos Yoshit de Sangha you can Sangha. live. Tudo isso deve ser And those who abandonado. are running Joshit for Sangha, Yoshit Sangha, again all their association. aqueles que estão atrás de Joshit Otherwise they Sangha, cannot live. vão. Prabhupada and our Guru Varga also wanted to Você deve abandoná-los, apply aqueles que it querem, more que têm openly. um Like, apego muito forte. there Então, you can Prabhupada say quis it is aplicar isso also de maneira applicable muito for aberta. women. Those Isso who are também é concentrating aplicável for para men. as mulheres. That is also Yoshit Sangha. E a mesma Yoshit, coisa, por exemplo, Prabhupada as explaining, mulheres estão pensando nos Prabhupada homens da explaining mesma Yoshit maneira. mean, Então, Prabhupada Prabhupada explaining explica que Yoshit Joshit mean the significa object for which you are feeling significa o attraction. apego em Body is relação ao also object. objeto pelo qual você tem This body is uma also grande matter. atração. Or what? O seu Body corpo matter. também é um objeto. One matter O corpo é a matéria. going to feeling attraction for another matter. Um pedaço de matéria vai So sentir matter, atração por outro everything pedaço de matter. matéria. Only Atma they are secret. Tudo é matéria. So Somente one a matter alma going to feel é o attraction for verdadeiro matter. segredo. No Então, um reality. pedaço de matéria vai sentir atração por outro pedaço de Pururava, matéria. Não I tem already realidade told. nisso. Pururava Como no going caso to do rei enjoy Pururava. Urvashi. Ele His thing. vai desfrutar da Rather than esposa Urvashi. Urvashi enjoying Pururava, his power. E Urvashi So who is estava going também to pensando enjoy que ela power? estava desfrutando de Pururava. This Quem one vai kind of desfrutar de quem? illusion. É uma That's ilusão. why somebody asked long ago asked Então, me, why Kalima uma vez, putting muito tempo leg atrás, down? uma pessoa me perguntou por que Kalima Outside. coloca a língua para fora? This is because Que tem aquela imagem de Kali Prakriti Devi com a língua Ma, para fora. Prakriti nature, Isso é Prakriti porque Ma Prakriti speaking, Ma, ela é a natureza material. all I Ela am. diz, eu sou What you tudo. see, all I am. All matter, O que every você part está of vendo body, sou eu. what attraction you are feeling, A what matéria, repulsion, os all I am. corpos, a atração que você sente, a repulsão que você But sente, you tudo want sou to eu. enjoy other, they Mas want to você quer enjoy you. desfrutar This way, all e matter. alguém quer desfrutar de você. Ultimately, Dessa maneira, tudo é you like matéria. to enjoy me. Então, por fim, That's why I'm feeling vocês I'm your querem mother. desfrutar a mim How you are mesma. going to Por isso eu penso, eu sou putting mãe de tongue vocês. outside? Então ela põe a Take língua reason. para fora You should not desgustada. do it. Essa é a razão Mother pela qual ela want to faz aquela say imagem. that only you have your Que ela está right dizendo, quando to vocês se desejam entre si, do vocês na verdade Hari estão Bhajan. querendo a mim, que sou mãe de Not vocês. that nobody Se só can tenho o live direito de family fazer life, family Haribhajana, life 100% approved, ninguém pode viver. family life Sim, a vida 100% familiar é approved. aprovada, But there should not be any attraction. porém, That is Bhakti não Thakur deveria also haver uma lived. atração assim, uma Srivas ilusão Pandit assim. Bhaktivinoda Thakur também viveu, This way, Srivas Pandit também. though it is written Srinam Sri Então, Shanginam mas eles não tinham esse tipo de atração. Shangyam Takta Duroto Atmabhana, it is written openly about woman, Então está escrito isso about abertamente. Sri Bhagavan giving warning. But this also can be applicable for Então o Senhor those who Supremo are dá essa fala, women. ele diz, If nós they are devemos tomar thinking cuidado about com a men, forma feminina, mas as mulheres têm que tomar cuidado com a forma they masculina. cannot do bhajan. Elas não Manu podem fazer Satarupa, bhajana assim. Manu Satarupa, they are doing asturian penances. They Gomati Eles estão Ganga, fazendo Naimish austeridades Aranya. apenas. Naimish Aranya, there is O one. Naimisharanya. There is one people tree. Lá existe uma árvore They are de doing bhajan. pipal. No, people tree no Asatya E lá eles fazem It is bhajana. Bhattabikku, I think. Anyway, Eu acho que é outro tipo de árvore, do chamada bhajana. Bhattovikai, ou algo Manu assim. Satarupa. Eles You have faziam seen the bhajana ali case of por longos períodos. Você viu Gautam o caso Rishi and Devahuti. de Kadamba Long Rishi time doing e Devahuti? Por muito tempo So, eles fizeram tapasya. Srinam Sri Shank, especially Bhagavan using it because very attractive. Especialmente o Senhor Supremo Bhagavan usa isso speaking porque in isso é my muito creation, atraente. this is the topmost Na minha attractive thing. criação, Nobody can go out. essa é a coisa mais atraente. Ninguém pode About Jivatma, if you think, estar fora so who is man, who dessa is woman? potência. About Jivatma, if you Mas think, do ponto de vista da who is alma, man você and vai who is pensar woman? quem é homem e quem é mulher. That is not a factor.
Bhagavan wanted to say Então não about existe shape esse and fator design. eterno. O Bhagavan Senhor not Supremo going está to falando do insulting a woman. fato da Bhagavan wanted to forma say externa. Ele não está the shape and insultando design as and make in mulheres. such a way Ele está querendo dizer que essa attraction forma é is feita there. de tal maneira Chaitanya Mahaprabhu also que in his exerce uma atração. Leela, whole Chaitanya Mahaprabhu Leela também nos seus wanted to show this thing. passatempos. Em todos os Wanted seus to show this. passatempos ele mostra isso. Mahaprabhu running towards Chatak Parvat. O Mahaprabhu Mahaprabhu running corre na towards direção de Chatak Chatak Parvat Parvat. by hearing Git Govinda Bhat. Ele estava ouvindo alguém But cantar o Gita Govinda Govinda. running behind. Mas o servo dele, Govinda, correu Fast. atrás. Mahaprabhu running. Govinda speaking, it Mahaprabhu is estava correndo woman, na frente. Mataji, Govinda Mataji gritou e singing. falou, é uma mulher, uma Mahaprabhu Mataji que running está like cantando. wind. But E Mahaprabhu when estava correndo como hearing the vento. name of Mas quando ele ouviu Mataji, o Mahaprabhu nome de become uma like Mataji, stone, statue. ele ficou Mahaprabhu petrificado cannot go como uma further. estátua. After Ele that, não se moveu. Govinda going to catch E Mahaprabhu. depois disso, Now going to Govinda going to alcançou appreciate Mahaprabhu. Govinda. E Mahaprabhu Today vai you saved my life. agradecê-lo. Govinda, I'm hoje você sannyasi. salvou minha vida. I was Eu sou um supposed to sannyasi. embrace. I don't know who is Eu iria singing. abraçar a pessoa que estava cantando. Eu não I'm sabia going quem to. era. I was running to embrace. Today Eu you corri saved para my abraçar life. essa pessoa. Mas hoje Govindo você salvou minha aji vida. rakhila jivan. Stri paro soile hoito moron. If at all I am going to touch woman, then Se eu tocasse o corpo de uma mulher, então o meu all voto Mahaprabhu teria wanted to sido teach us. dissolvido, teria terminado. Not E that por que ele vive Mahaprabhu isso? Porque going ele to quer hate nos woman. ensinar. Não é que Mahaprabhu ele giving odeia as punishment to mulheres. Chaturharidas Ele pune just Chotaharidas to teach us. para Mahaprabhu nos going to ensinar. give punishment to Mukundo, Mahaprabhu dá all for our pune teaching. Mukunda para nos Mahaprabhu going ensinar. to give punishment to Mahaprabhu vai Ballavacharya. punir Balabhacharya para nos ensinar. This way, one should not misunderstand Bhagavan. Dessa What maneira, Bhagavan alguém wanted não to say, pode in my entender whole mal o Senhor creation, Supremo. this creation Em is so toda a criação, fine creation, so essa criação attractive, é tão perfeita e tão atraente que ninguém But if you consegue think fugir dela. into the matter deep, Se você deep, pensar I just told, all matter, profundamente na matéria, na questão, Khiti tudo é of- perecível, é matéria. Khiti of Tente entender. Tej Marut Bom. Those are the 5 elements. Khiti of Esses são os Tej 5 Marut Bom. elementos. Those are the 5 elements. By the help of Esses são os which 5 your elementos body, pela my ajuda, body, através dos quais o our seu body, corpo, o meu everything, corpo, o corpo even dela, whatever tudo, visible in the material world, o que quer que é visível neste mundo matter. material, Khiti of Tej Marut Bom. tudo é Not matéria out aqui. of that. This is Não the é nada fallacy. além disso. Though you Essa é a can falha. Though you can pass lecture, oh, it is nothing, only khiti apoti, Você poderia dizer, não é air, nada, water, fire, é só space. ilusão, é água, Lecture is fogo, very ar e éter, espaço. But to feel it is very difficult. Fácil dar aulas, mas sentir cannot isso é feel. muito difícil. One Você não consegue tattvavid sentir. purush, Um Tattvavid Purusha, those who are really tattvavid, when aqueles they que são de look verdade at Tattva anybody, Vida, not quando eles olham looking para alguém, man or woman, eles não veem se é um homem, se é uma they mulher. can see Bhagavan, or if not Eles up veem to that Bhagavan. far, still they can E se não watch tão longe, calcium phosphate eles observam skeleton. You have cálcio, seen? fósforo, um esqueleto. When dead Já body, viu um esqueleto? all skin and flesh gone, then the structure left. Então, You quando have a seen? pele e os Not seen? músculos, a carne se vai, Are you sobra aquele esqueleto. all Você nunca bone? viu? Aqueles ossos, That só o osso. those doctors sometimes keeping in their Os médicos às vezes têm Only skeleton. no consultório um skeleton, esqueleto com os dentes. Esqueleto. hole here, hole here, hole Um everything. buraco aqui, Here outro nothing. buraco ali. Não tem nada aqui. Skeleton. Esqueleto. They can watch. There is some calcium phosphate skeleton. Eles After that, veem o like esqueleto de cálcio e those fosfato. who are madmen, those who are claymen, Os sábios. they're making some idol. E eles veem como aqueles Kali, aqueles escultores que fazem
os ídolos de barro na Bengala. if they are not going to Eles watch up to that point, veem isso sometimes thinking, oh, quando eles veem Paramatma, um corpo. if not up to that Às vezes part, eles pensam, o still, Paramatma está lá, if mas you se eles can não vão think até o up to this part, Paramatma, that is also very se good. você conseguir entender que o corpo é Only uma you construção cannot como um see boneco de any argila, man, você já woman, está you num can bom find nível. skeleton. Você não vai ver homens e After mulheres, that, você vai there ver is nothing there. esqueletos cobertos Nothing there. Just like the de clay barro. man making one structure with Assim straw and como also binding it. After esses that, artesãos que fazem coisas de argila e clay, cobrem after that, essas giving some shape imagens. and design. Now is very paint, very nice. E eles depois pintam, Why you fica cannot linda a feel that way? deidade, a forma. Why we cannot feel that way? Upward. Por que a gente If não we can consegue feel enxergar at da least mesma this, maneira? Se você conseguisse chegar nesse nível, mas a gente não consegue. in this whole creation, you cannot find any Nessa such criação, object você não vai encontrar for nenhum which outro objeto one pure Vaishnava can feel para o attraction. qual um Vaishnava puro vai sentir There is atração, no such pelo qual object in the whole creation. não existe esse objeto If na you, criação even if you inteira. like to go to heaven, I can bring Se Urvashi. você quiser ir That para o also, céu, eu poderia trazer Urvashi para você ver. if you bring Não, Urvashi, você, also stand. o Vaishnava não Attraction. ia ficar impressionado, não ia sentir atração. So, Bhagavan creating Então, so many things out of Bhagavan that. cria Human creation is todas top. essas coisas, mas dentre Even elas in a Bible criação written, humana man é a created, mais elevada. Está escrito Bhagavan isso na created God, Bíblia também, não? according own image. Deus criou o homem de acordo com a própria imagem e But semelhança. very dangerous. It's Mas very isso é muito dangerous. perigoso, If you muito cannot feel perigoso. that way, then Maya can. Se você não puder se sentir dessa So be it maneira, Maya Urvasi poderia or atacar você. Tilottama, or if you can go more Então, higher planet, you can go. poderia ser You Urvashi ou cannot qualquer find outra anything semideusa. Você não vai encontrar for nada which one pure Vaishnava can feel attraction. no universo pelo qual o Vaishnava vai sentir Narayan, atração. you heard the name. Nada de material. Vocês já ouviram falar de Narayana, Narayan, you dos heard. avataras de Krishna, To break their astringent, para they are doing astringent quebrar as suas penas? for the benefit of the Estavam whole estavam world. fazendo austeridades para o benefício do mundo inteiro, para o For the benefício da benefit of the criação. whole world. But Indra was very anxious. Mas Indra ficou muito ansioso. Maybe they are doing, they can take my Ele pensou, post. talvez eles They can estejam make fazendo isso para urine on tomar your meu post. lugar. You Meu have no Deus, idea. Narayana poderiam urinar People no have seu no trono. idea about pure wisdom. They are in As fighting. pessoas não sabem o que é um They Vaishnava have no puro. idea. Eles vivem brigando, então That eles if não you give, entendem. they cannot take anything. They Se cannot você take. der algo, o Vaishnava não aceita nada. Ele não quer So, nada. Então, this way, you see, Naranarayan, dessa maneira, veja, to Narayana, break their astringent finances, para quebrar as suas Indra austeridades, Maharaj sending Indra Maharaj manda Tilottama or quem? to dance in front of them. Essas apsaras para dançar diante You see, deles. Mahini, Bhagavan they are told, Vejam, por exemplo, Shankar, you Krishna, don't try to see this Maya. Ah, I can see. o Don't, Sr. what Shiva you pede can para ver, eu do? queria ver Mohini. No, I like to see. Não, Now you Sankar see. responde What is the Krishna condition? para ele, não, What você não happened, deve Shankar? vê-la. Ele diz, não, eu quero vê-la. E aí, Why qual you que are feeling acontece? attraction? Por I que am você there sentiu atração in por the ela? form of, in the Sou form eu of que estava na forma de Mohini. you, Mohini. So, nobody there in this whole Ninguém creation no mundo, who na cannot criação, feel em toda a attraction. criação, Only pure Guru Vaishnava. não sente atração, When somente Indra os wanted to Vaishnavas break their puros. austerity finances, what happened? Quando Indra quer quebrar Finally, they are as playing austeridades e penas de drum, music, Narayana, everything, elas all vão e tocam Veena, música ao all redor dele, dancing. tocam instrumentos, Then tambores, ultimately, dançam. E por when fim, Naranarayan going to open quando eyes, Narayana look at abrem them. os olhos e olham para When elas, Naranarayan opening the eyes and looking at them, then Indra and everybody become fearful. Indra e todos ficam By com the medo. side, so power coming. Com a visão dele sai tanto poder, Finally, dos what olhos dele sai happens? tanto poder. E o que acontece por They fim? wanted to beg for pardon. Eles quiseram We implorar have por done perdão. mistake. Nós fizemos um erro. So,
Eles querem pedir perdão a Narinarayana, o Senhor Supremo. Então, o que acontece? Krishna se manifesta em duas formas, Nara e Narayana. E o Senhor Supremo cria Urvasi, essa forma, essa linda semideusa. O nome dela é Urvashi, de uma parte da coxa dele. Ele vai dar esse presente para quem? Para Indra. Leve os planetas celestiais. Você pode ornar seu mundo celestial com essa forma feminina de Urvashi. E você vai poder desfrutar. Então eu também oro diante do Senhor Supremo. Não me dê dinheiro demais. Se eu tiver muito dinheiro, eu não vou ter onde guardar. As pessoas vão querer me atacar. Se você me der dinheiro suficiente, eu posso, da noite para o dia, me tornar um animal. Mas eu quero me tornar um ser humano. Então, dinheiro, posição, tudo isso podem destruir a vida moral. Muitas pessoas, mesmo do Chaitanya Charitamrita, veja, Sanatana Goswami Pada foi colocado na cadeia. E o rei tinha ido invadir a Orissa. Ele quis levar Sanatana Goswami consigo. Sanatana disse, não vou. Então o rei responde, eu vou colocar você na cadeia. Ele falou, ok, me coloque na cadeia. De dentro da cadeia, Sanatana estava lá, o rei não estava mais ali, e ele vai conversar com o guarda da prisão. Ele vai dizer, Sanatana vai dizer, eu fiz muitas coisas para você e pela sua família quando eu era primeiro-ministro. Agora faça algo por mim. Eu me lembro, sim, eu gostaria de retribuir, mas eu tenho medo, porque o rei pode cortar minha garganta. O que eu poderia fazer? O rei não vai ficar sabendo. Eu vou te dar 2.000 moedas de ouro. Eu poderia fazer, mas é impossível, porque o rei vai, de alguma maneira, o rei vai ficar sabendo. Não. Eu te dou 3.000 moedas de ouro. Aí ele chega a 5.000. E a integridade moral desse guarda se quebra. É assim a moral do mundo material. O nosso poder vai até o ponto em que as coisas se quebram, como no caso de Ajamila. Ele tinha uma certa elasticidade, e um ponto no qual ele se quebraria, mas os Vaishnavas não se quebram. Então, por fim, o que acontece? Ele estava olhando, e por fim, a moral dele se quebra. E ele é forçado a pular dentro do fogo. Mas o Vaishnava puro nunca faz isso, nunca sente isso. O Senhor Supremo, uma vez quis testar Narada Muni, Narada Ji pediu para o Senhor Supremo, você poderia me mostrar a sua Maya? A minha Maya? Você quer ver minha Maya? Sim, eu gostaria de ver. Não. É perigoso. Não, eu gostaria disso, Narada. Eu faço questão. Finalmente o Senhor Supremo muda o cenário. Ele pode fazer tudo. Então, de repente, ele diz, Narada, estou com sede. Você poderia me arranjar um pouco de água? Você tem o seu pote, seu camandalu, vai lá buscar água para mim. E Narada vai trazer água para ele. Ele viu um lindo lago, todo decorado de flores, flores de lótus flutuando. E ele viu uma mulher linda chorando lá, na beira do lago. Quem é essa moça? Ele vai falar com ela, vai tentar consolá-la. O que aconteceu? Por que você está chorando? É tudo uma ilusão. E ela descreve, olha, veja a situação na qual eu estou colocada. Não tem ninguém aqui por mim. Fala, não, eu posso te ajudar. Ele fala, eu posso salvar você. Então me salve. Você vai me salvar ou eu vou salvar você? Narada Ji
Krishna faz isso como uma sequência e Narada se casa com ela. Vive uma vida linda. Tem muitos filhos. E Bhagavan estava ali de pé, esperando água. Finalmente, o que acontece? Eu estou cortando a história. E eu já não estou me sentindo muito forte por conta de algum tipo de infecção. Estou com dor de cabeça. Mas mesmo assim, tudo bem. Então, o que aconteceu, por fim? Então, ele teve muitos filhos com ela, Naradaji. E ele observa aquela vida como se fosse um sonho. Ele pensa nos seus filhos. Então, como criar riqueza, benefícios para eles. Então, finalmente, todas essas crianças morrem. Todas morrem. E depois disso, essa mulher linda também morre. E Naradaji chora pesadamente. Oh, meu Deus, acabou tudo para mim. E aí, de repente, ele vê Krishna ali dizendo, cadê minha água? Hã? Você estava aqui? Sim, você quis ver minha Maya, não quis? Então, onde está minha água? Você me ama muito, você estava pronto para dar a vida por mim, mas você não trouxe nenhum copo de água, porque você estava preso na minha ilusão. Bhagavat Maya, a magia do Senhor Supremo. Então, antes de dar um aviso para todo mundo, eu dou um aviso para mim mesmo. Eu digo, eu não quero dinheiro, eu não quero posição. Tudo isso poderia me destruir. Você não poderia nem se lembrar de quem você é. Então, com certeza, o Senhor Supremo não vai criticar as mulheres. Qual é o ponto? Muitas pessoas podem entender mal. O que Krishna quis dizer? Toda essa minha criação infinita, incontável. Ele já confessa isso no Bhagavatam. Então, em toda essa criação, existe a obra de arte principal, a forma feminina. Por isso que o Senhor Supremo fala assim, mas existem Matajis que conseguem fazer bhajana. Gangamata Thakurani, ela é tão poderosa que você não conseguiria imaginar. Mas ela era uma mulher. Então, o Senhor Supremo não está querendo nos ensinar algo errado. O Senhor Supremo não está falando nada para Raya Ramananda. Quando ele vai vestir aquelas moças para dançarem para Jagannatha. Não. Porque isso significa que a conclusão final é que tudo depende do status do seu coração, da condição da sua consciência, dos seus samskaras. Se estiver tudo purificado, se você puder ver sempre o Senhor Supremo, então não há problema. Então, Raya Mahasai, ele pensa, eu estou servindo Radharani. Raya Ramananda pensa, eu estou servindo Radharani. Eu sou uma Sakhi, eu sou uma expansão dela. Sou Vishaka Sakhi. Então, Vishaka e Lalita Sakhi são as servas principais de Radharani. Se você puder realizar a sua Swarupa, Atma, Atma, essa palavra em sânscrito, na gramática sânscrita, se você procurar, ela é de gênero feminino, Atma. É por isso que quando eu escrevo Jivatma, eu nunca uso o gênero masculino. Porque no sânscrito, existe masculino, feminino e neutro. 3. E de acordo com isso, você vai ter que aplicar essas conjugações que são muito sofisticadas. É uma língua tão sofisticada. Existem causativos, ablativos. Se você cometer um erro, a frase inteira estará errada. Eu já disse isso para vocês. Uma palavra só, como Dara. Dara significa esposa. É gênero masculino, Dara.
Kolotra means wife. Kolotra também But it is significa esposa, it is not, it is actually neutral gender. mas é gênero neutro. Stri, Stri, Patni Patni is all feminine gender. também So, significam esposa, mas são gêneros femininos. According to São the gênero root feminino. cause of their coming. Então, por conta da raiz da qual elas vêm, essas palavras, então elas derivam de alguma raiz específica. Então, o mesmo significado traz palavras que são masculinas, neutras e femininas. Então, não pense que Bhagavan, pense que Krishna tem visão equânime. Krishna tem visão equânime. Se ele não tivesse, se Bhagavan não tivesse a visão equânime, por que ele daria a mais alta misericórdia para essas Vaishnavis, para essas mulheres? Nem Jayadeva recebe essa chance que Padyavati recebe, que a sua esposa recebe. Ela massageia os pés do Senhor Supremo. Então, como nós podemos dizer que o Senhor Supremo não gosta das mulheres? Isso é errado. E Radharani é a mais elevada de todos. Onde quer que você olhe, mesmo aquele rei muçulmano, Akbar, ele tinha 51, 52 esposas, e entre elas Jodhabai era hindu. Ele não tinha preconceitos. Dizia, Bhajana, o que você quiser fazer, você faz. E ela alcançou Krishna. Jodhabai. Mesmo no Corão, eles vão pular geralmente esse capítulo. Você já ouviu o nome de Fatema? Por uma fração de segundo, ela viu Allah. E eu brinquei com um menino pequeno. Falei, Allah. Qual é o significado? Esse menino também pensa que Allah tem alguma swarupa. O que você aponta para mim falar Allah? Então, a forma existe, não? Dessa maneira você vê. No caso de Fatema, eles pulam esse ponto. Fatema vê Allah, Krishna por uma fração de segundo. Mas eles cortam essa parte. Então, Sangyam tekta durot atmavano kheme vivicto asinas chintet mam atindrita. Depois disso, o Senhor Supremo disse a mesma coisa que eu disse meia hora atrás. Nós vamos explicar esse ponto amanhã. Durlabha manusajanyam tattapi durlabham manni vaikunta priya darshanam.